dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia todas as fontes das grandes profundezas jorraram. E as janelas do céu se abriram. E a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. E as águas aumentaram. E elevaram a arca acima da terra. E ela flutuou sobre a superfície da terra. Em busca do tesouro sagrado. Religião. Ciência. Tradição. Teologia. Em busca do tesouro sagrado. Em busca do tesouro sagrado. O Antigo Testamento conta muitas histórias incríveis. Adão e Eva, no Jardim do Éden, Moisés recebendo os 10 mandamentos e Davi lutando contra Golias. Mas além do mito popular, há alguma prova histórica que sustente essas histórias? Seria o Antigo Testamento uma mera coleção de lendas extravagantes? Ou, pelo contrário, foi inspirado por eventos reais? Eventos recriados para combinar com a fé religiosa de seus leitores? Eles queriam contar a história dos primórdios dos tempos. Sabiam que Abrão era de Ur, dos caldeus, ao sul. Por isso, usaram um pouco da história do mundo que conheciam. E a parte do mundo que melhor conheciam era a Mesopotâmia e o norte da Síria. Esse era o universo deles, mais ou menos. O Grande Dilúvio é uma das histórias mais extraordinárias e fabulosas do Antigo Testamento. Essa aventura, estrelando Noé e sua coleção de criaturas, fascina as crianças, e elas não são as únicas. Noé é um dos mais antigos patriarcas bíblicos. E quando Deus decidiu dizimar a humanidade, que o estava desagradando, ele enviou o Grande Dilúvio. Porém, escolheu Noé para salvar aqueles que deviam sobreviver, junto com sua família, para recomeçar a vida. E claro, ele colocou animais na sua arca, um macho e uma fêmea de cada espécie. É de admirar que Noé soubesse a diferença entre o pernilongo macho e a fêmea. Mas vamos pular esses detalhes incômodos e focar na história. Noé salvou a humanidade quando Deus decidiu limpar a face da terra. Mas por que a Bíblia fala de uma arca? Na Bíblia existe a palavra Teba, que tinha 2 significados. Podia ser uma caixa ou um barco, algo nessa linha. Quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego no século III, a chamada Bíblia Septuaginta, essa palavra foi traduzida como arca, que significava caixa que flutua, daí a palavra arca. Desde a invenção da chamada ciência racional, muitos pesquisadores têm investigado a autenticidade dessa história. Noé e sua arca realmente existiram? Houve realmente um grande dilúvio? Como para tantos outros mitos e lendas fantásticas, as provas científicas da existência da Arca de Noé, do lugar onde ela pode estar ou dos artefatos ligados à sua história são muito poucas, na verdade. A partir do que sabemos das camadas geológicas, podemos sugerir que houve várias inundações devastadoras. A partir disso, podemos deduzir que alguém, quer se trate de Noé ou de Urapittim, como se registra em outras crônicas, realmente construiu um barco e sobreviveu com sua família e seus animais. Durante as últimas décadas, alguns cientistas tentaram encontrar vestígios desse desastre global. Com base em pistas geológicas, eles finalmente chegaram à conclusão de que essa passagem da Bíblia não passava de uma alegoria sobre o bem e o mal.
Enquanto os maiores pesquisadores do mundo exploravam as profundezas do oceano, outros aventureiros partiram para a Turquia. Houve muitas expedições, algumas levadas por pessoas com mais recursos do que com bom senso, a quem o fervor religioso impelia a comprovar que o relato do dilúvio, como está no Antigo Testamento, era verídico e que exploraram a fundo as montanhas em redor do Ararat. E se vocês pesquisarem sobre esse assunto na internet, vão encontrar 10, 50 relatórios se reportando a tais expedições. Mas só o que parece que achamos até agora se resume a alguns misteriosos pedaços de madeira que cuidaram muito bem de não trazer para não submeterem a datações por carbono 14 quando isso teria sido recomendado. Então, houve sim inúmeras tentativas de encontrar a arca, mas nenhuma conseguiu trazer provas conclusivas. Se ela estiver em algum lugar e se confiarmos nas indicações da Bíblia, então a arca está na fronteira entre a Turquia e o Irã, ali onde se ergue o Monte Ararat. Reconhece alguma coisa aqui? O que você reconhece? Afaste-se um pouquinho para que a gente veja esta figura aqui com a câmera. O que é isso aqui? Aqui é a Arca de Noé. A Arca de Noé? E este aqui é o Monte Ararat? É. E esta figura aqui? Nós vamos estar lá hoje. Monte Ararat? Isso. Ali é o Monte Ararat. E todas as igrejas da Armênia foram projetadas com a forma do Monte Ararat? É. Bom, amanhã nós vamos tomar o barco rumo a Istambul, da fronteira, e lá de Istambul nós vamos para o Monte Ararat. Intrigado com essas questões, peguei um voo para a Turquia, sede do Império Otomano. O termo Montanhas do Ararat antes se referia a uma enorme cordilheira entre a Turquia e a Armênia. Atualmente, com a nova fronteira, é difícil calcular o tamanho exato dessa cordilheira. Seja como for, eu precisava começar de algum lugar. E por que não começar pelo ponto mais alto da região, o Monte Ararat? A história dessa montanha é realmente muito interessante. O próprio Monte Ararat está rodeado de vários outros montes de pedras que, se forem sobrevoados em condições de visibilidade, digamos, médias, podem levar você a gritar com o piloto: "Ei, Jack, é a Arca de Noé!" Mas até você pousar o avião e andar até lá, tudo vai parecer completamente diferente daquilo que vocês viram. Há um bom tempo, circulam estranhos boatos de que embaixo do gelo permanente do Ararat estão os vestígios de uma longa embarcação de madeira que alguns acreditam ser a lendária Arca de Noé. Foi no Monte Ararat. Pesquisas foram feitas naquela parte do mundo. Parece que encontraram vestígios de um barco que deve mais ou menos datar da época do Grande Dilúvio. Tanto na Antiguidade quanto na Idade Média, escritores falam da presença da arca numa montanha na Armênia. O explorador italiano Marco Polo também mencionou que a Arca de Noé estava no topo do Monte Ararat. Esses boatos foram reforçados por uma série de incidentes que ocorreram na segunda parte do século XIX. Em busca do tesouro sagrado. Tesouro sagrado. Monte Ararat, Turquia. De acordo com a história contada no Gênesis, após ficar à deriva durante meses, a Arca de Noé finalmente aportou nas montanhas do Ararat. Na Bíblia é dito, nas montanhas do Ararat. E se ela diz nas montanhas, ela fala de toda uma região e não de uma montanha, de apenas uma montanha. Mas Ararat também é um determinado monte, é um sinal do que eles acreditam, é um sinal de uma região. Todas as montanhas estão ligadas ao Ararat. O que eu acho é que, se a arca existe, devemos procurar em algum lugar ao redor desta montanha, e não apenas lá no topo. Em 2 de maio de 1883, toda a região ao redor do Monte Ararat foi abalada por um violento terremoto. Vilarejos inteiros foram destruídos, soterrados por pilhas de pedras e gelo. Após o desastre, o governo turco enviou um grupo de especialistas para a região.
Enquanto escalavam o Monte Ararat, os membros da comissão turca descobriram uma enorme estrutura de madeira que parecia um barco, e uma das extremidades estava 30 centímetros saliente em uma geleira. Foi aí então que, dada a estrutura do barco, de aparência muito antiga, houve indicações de que ali se encontrava a Arca de Noé. Os homens conseguiram passar por uma fenda e entrar no barco. Parece que existiam 3 grandes compartimentos ali e o resto do espaço estava tomado por puro gelo. Seria a lendária Arca de Noé? Em 1887, um homem chamado John Joseph também alegou ter encontrado a Arca de Noé. O explorador liderava uma equipe que tentava encontrar a nascente do rio Eufrates. A arca estava quase que totalmente visível. Apenas uma parte do meio ainda estava coberta de neve. Em 1908 e 1910, durante 2 verões particularmente intensos, um jovem pastor da região, George Agopian, viajou com seu avô até onde a arca estava. Segundo Agopian, foi o calor que liberou a arca do gelo que a prendia. Todo o teto da embarcação estava coberto por uma cornija apresentando vários orifícios. Em agosto de 1916, enquanto fazia um voo de reconhecimento no leste da Turquia, um piloto do exército russo, Vladimir Roskovitsky, observou a proa de um grande barco projetando-se de uma geleira. Parece que os soldados russos, além de localizar a arca, também tiraram fotografias dela. Infelizmente, essas fotos, se é que existiram, desapareceram no caos da Revolução Bolchevique. Em junho de 1949, um avião espião U-2 do exército americano fotografou uma curiosa faixa escura no topo do Monte Ararat. Essas fotos, denominadas Anomalia no Ararat, só foram divulgadas nos anos 1970. Acontece que a tal anomalia não passava de uma formação rochosa que ficara exposta. No início dos anos 50, um industrial francês chamado Fernand Navarrat foi o próximo a escalar o Monte Sagrado. Navarrat, um veterano do exército francês no Oriente Médio, tinha ouvido todo tipo de boatos envolvendo a arca. Em 1952, juntamente com alpinistas locais, o explorador chegou ao topo sem, no entanto, encontrar nenhuma prova da presença da arca. Mas na volta, enquanto estava sozinho na geleira, ele avistou o contorno de uma longa estrutura de madeira se projetando através do gelo. Era o dia 17 de agosto de 1952. Em 1969, Navarrat tentou uma última vez escalar o Ararat, o que não lhe trouxe melhores resultados. 5 anos depois, o industrial publicou A Arca de Noé, Eu a Toquei. Com essa publicação de título bem otimista, Navarrat pavimentou o caminho para inúmeras expedições, sobretudo a do já falecido James Irving, um dos 12 astronautas americanos que caminharam na Lua durante a missão Apollo 15 e que sempre foi fascinado pelo mistério do Ararat. Nenhum desses esforços jamais captou qualquer prova da presença da arca no Monte Ararat. Rendeu apenas uma bandeja de fotos, tão duvidosas quanto embaçadas. Uma recompensa mínima por tanto empenho. Mas e se a arca não estiver no Monte Ararat, mas perto do Ararat? Existe uma teoria à qual muitos pesquisadores estão dando grande consideração. Uma das numerosas histórias sobre a localização da arca fala dessa maravilhosa formação rochosa muito próxima do Ararat. A teoria que a acompanha pretende que a totalidade da arca foi petrificada, que ela se transformou em pedra. Agora vamos refletir um pouco sobre todo o folclore que estamos acostumados a ler e que tenta explicar as coisas dizendo: o que podemos ver nessa paisagem é alguma coisa que se transformou em pedra. To stone. No verão de 1959, um cartógrafo da OTAN, capitão Ilan Doropinar, foi designado para tirar fotos que se transformou em pedra. To stone.
No verão de 1959, um cartógrafo da OTAN, capitão Ilan Durupinar, foi designado para tirar fotos aéreas de uma região levemente ao sul do Monte Ararat. Durante o voo, Durupinar fotografou uma surpreendente formação rochosa que tinha o formato de um barco comprido. No ano seguinte, a foto apareceu na revista Life com a legenda Arca de Noé? A estranha formação rochosa, apelidada de a Arca de Durupinar, em memória do cartógrafo, foi objeto de vários estudos. Ela se encontra a uns 15 quilômetros de Dogu Bayazit, vilarejo que tem menos de 60 mil habitantes. Dogu Bayazit fica a 15 quilômetros sudoeste do Monte Ararat. Todas as expedições em busca da Arca de Noé têm que passar por Dogu Bayazit. Nos últimos anos, todas essas expedições tiveram um denominador comum: a Ararat Trek, uma pequena empresa local que oferece turismo radical, inclusive para escalar o Monte Ararat. Em busca do tesouro sagrado. Quando cheguei em Dogu Bayazit, fui imediatamente para o Ararat Trek, onde falei com seu simpático dono, Zeifer Onay. Zeifer é natural de Dogu Bayazit. Agora ele tem destaque local. Dirige vários negócios na região, fala 5 idiomas e tem contatos em todo o país. Atua como um guia, como tradutor e até como motorista, se for preciso. Zeifer já levou vários grupos ao topo do Monte Ararat, uma boa parte deles em busca da Arca de Noé. Se alguém pensa em embarcar nessa aventura, Zeifer Onay é o cara. Para ir a essa montanha, ao Monte Ararat, você precisa de uma licença, mesmo se for só para uma atividade esportiva. Uma atividade esportiva como uma caminhada ou uma escalada até o topo. Você precisa de um papel especial do governo 45 dias antes da sua partida ao Ararat. Meu primeiro passo em busca da Arca de Noé foi escolher parar na misteriosa formação rochosa no sítio de Durupinar. Para chegar lá, temos que viajar por terrenos inóspitos, quase lunares na sua desolação. Aqui, longe da civilização, não há nada, só o deserto. As pessoas vivem exatamente como seus antepassados viviam. Moram em pequenas casas de pedra e diariamente os homens levam as ovelhas para o pasto. Quase regra geral, criar ovelhas é o meio de vida dessas comunidades. A 5 quilômetros de Dogu Bayazit, fizemos nossa primeira parada no Palácio Ishaq Pasha. Encravada num promontório natural, essa notável estrutura, agora abandonada, foi construída entre 1685 e 1784. Antigamente era uma parada das caravanas que viajavam pela Rota da Seda. Ele servia como fortaleza, prisão e centro de negócios. Nas montanhas em volta, você pode ver vestígios de edificações e muralhas, ruínas que mostram a importância da região no século XVIII. Estamos de novo na estrada. O terreno é tão hostil quanto magnífico. Atrás de nós está o imponente Monte Ararat, com seu pico coberto de neve. E bem ao lado fica o pequeno Ararat, um pico secundário com 1.200 metros de altitude. Ao oeste podemos ver os imensos picos da Armênia, conhecidos como as Montanhas do Ararat, para usar a expressão usada no Gênesis. Aqui, a média de altitude é 1.600 metros. Quantos metros de água teriam sido necessários para submergir toda esta região? Se houve mesmo um grande dilúvio, ele não teria deixado vestígios? Será que o dilúvio descrito na Bíblia realmente ocorreu? Certamente deve haver uma razão para tamanha destruição. É aí que os mitos, as lendas entram. De acordo com um mito,
Um homem chamado Unapishtim, que vivia com sua esposa e filhos, recebeu um aviso de um Deus. Vai acontecer um terrível dilúvio e você precisa se salvar. Essa lenda data da época dos Sumérios, que durou do final do terceiro até o início do primeiro milênio antes de Jesus Cristo. Essa história é muito semelhante à história de Noé contada no Gênesis. Então, Unapishtim construiu um barco e pôs nele um macho e uma fêmea de cada espécie, além de sua mulher e filhos. Eles escaparam da morte, mas tudo em volta foi totalmente destruído. A razão pela qual essa destruição se deu é que os deuses não conseguiam mais dormir, porque os humanos estavam fazendo muita algazarra. No capítulo 6 do Gênesis, Deus se arrepende de ter feito o homem. Ele decide destruir todos os seres vivos, o homem e os animais, e as aves do céu com um grande dilúvio. Entretanto, ele faz uma exceção a Noé, um homem honesto e justo que merecia uma graça aos olhos de Deus. Ele é instruído por Deus a construir um barco onde ele e sua família estariam a salvo do aguaceiro. E foi aí que a vida começou de novo, com Noé, sua mulher e seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Os nomes são bem interessantes. Sem é o ancestral dos semitas, os povos da área hoje conhecida como Oriente Médio. O hebraico, o babilônico e o assírio são idiomas semíticos. Depois vem Ham. As pessoas dizem Cam, mas a pronúncia certa é Ham, que significa negro no sentido de raça-mãe. O termo corresponde a povo da África em hebraico. Eles deviam saber que havia pessoas negras vivendo na África e deviam ter algum contato com essas pessoas. E Jafé, ou Iafé, é um nome que corresponde à Ásia Menor, particularmente à Grécia. Iafé era um dos nomes usados em hebraico para designar a Grécia, que podemos considerar ser a Europa. Portanto, os nomes correspondiam ao mundo que eles conheciam. Foi verdadeiramente uma obliteração da humanidade, mas foi reparada posteriormente. E os 3 filhos eram como as sementes do mundo que eles conheciam além do Oriente Médio. Havia uma parte africana e uma parte europeia que estavam recomeçando. Deus também instruiu Noé para levar um macho e uma fêmea de cada espécie com ele na arca. Quando a arca ficou pronta e Noé e sua trupe estavam a salvo a bordo, Deus abriu as comportas e a água rapidamente cobriu toda a superfície da terra. Pelo menos é isso que a Bíblia diz. Mas essa história bíblica teria base em fatos reais? Muita coisa na história bíblica foi plagiada, vamos dizer assim, copiada de contos antigos escritos pelos babilônicos, os assírio-babilônicos. Existe o épico de Gilgamesh, que é exatamente igual ao de Noé. Portanto, a história da Arca de Noé foi fortemente baseada na epopeia de Gilgamesh. Documentos da Mesopotâmia desapareceram totalmente. Eles foram descobertos durante uma escavação arqueológica. Por 2000 anos não soubemos absolutamente nada sobre essa história. Essa é uma descoberta recente e acabou sendo justamente igual à história do Gênesis. Claramente, o Gênesis em hebraico foi inspirado pela história mesopotâmica de uma civilização mais antiga. Essa antiga cultura e lenda, vamos chamar de lenda, esses textos mais antigos escritos pelos mesopotâmicos estão no 3º milênio antes de Jesus Cristo. Essa história de um desastre natural, do qual apenas uma família escapa apenas para repovoar a terra, não é exclusiva do livro do Gênesis. É uma história encontrada nos mitos de várias civilizações. Uma lenda mantida pelas tribos Squamish do litoral noroeste da América do Norte fala de uma enorme canoa que escapou de um grande dilúvio e foi parar no Monte Baker. Existem histórias de um grande dilúvio em todas as religiões do mundo, e eu não estou inventando isso. Elas estão em toda parte. O que está por trás de todas essas histórias?
Pessoalmente, acho que há experiências comuns em todos os aglomerados humanos diante de desastres naturais, diante de grandes fenômenos naturais que, não necessariamente, têm o mesmo peso que os documentos que os descrevem após o fato e os transformam em contos extraordinários, fabulosos. Mas se tentarmos pensar no contexto de uma cidade, imaginem como seria hoje conosco havendo um dilúvio em algum lugar do mundo. Somos inteligentes para saber o que é um dilúvio. Nós temos casas e prédios sólidos, etc. Agora, tente imaginar como era antigamente. Você mora numa aldeia às margens do Tigre ou do Eufrates e você vê o nível da água subir de modo excepcional. Isso acontece muito e a aldeia é totalmente devastada porque as casas são feitas de tijolo. É a total destruição do mundo conhecido. A partir desse princípio, você pode facilmente construir algo que inclua todo o planeta. Portanto, não podemos ver isso pela perspectiva moderna. O texto basicamente dizia que o mundo todo foi destruído pelas águas do dilúvio. Será que a universalidade desse mito significa que ele representa uma memória coletiva de um desastre global na história da Terra ou representa um arquétipo da história dos primórdios do mundo? A história do grande dilúvio, que a Bíblia Sagrada centraliza ao redor de Noé, realmente se espalhou por todo o Oriente Médio e as regiões adjacentes. As colinas dos caldeus e, claro, a Mesopotâmia, a região entre os dois rios. Como sabemos pelas recentes tragédias como tempestades, furacões e tsunamis, a água pode ter uma imensa força que traz consigo tragédia, morte e destruição. Então eu penso que a história que temos na Bíblia se refere a uma memória coletiva popular de um grande dilúvio. Para a maioria dos cientistas, essa história de Noé e sua arca e o grande dilúvio não passa de um conto fantástico, uma lenda que não foi baseada num dilúvio mundial, mas sim numa série de inundações menores e locais. Se a história contada no livro do Gênesis fosse tomada literalmente, ela seria altamente improvável. Em busca do tesouro sagrado. No capítulo 6, versículo 15, Deus dá a Noé instruções específicas quanto ao tamanho da arca. O comprimento da arca deve ser de 300 côvados, a largura de 50 côvados e a altura de 30 côvados. No capítulo 6, versículo 15, Deus dá a Noé instruções específicas quanto ao tamanho da arca. O comprimento da arca deve ser de 300 côvados, a largura de 50 côvados e a altura de 30 côvados. Então, o que foi construído claramente, como já expliquei quando discutimos o termo Teba, foi uma arca. Essa foi uma tradução para o grego, ou seja, uma estrutura que parecia uma enorme caixa que podia flutuar. Tinha 300 côvados de comprimento. Um côvado você dobra o pulso assim, é a medida que vai do pulso até o cotovelo, cerca de 45 centímetros. O comprimento pode variar, não é tão exato. Esse é o comprimento. Então posso afirmar que 300 côvados equivale a 135 metros de comprimento. Uma medida grande para um barco, mesmo assim. Por outro lado, não é tão grande se você quer acomodar um casal de cada ser vivo, além de Noé, sua mulher e as outras pessoas. Então, tinha 50 côvados de largura, cerca de 22 metros e meio, e 30 côvados de altura, mais 13 metros e meio. Como você pode ver, era realmente uma caixa flutuante. E não havia remos, não havia nada. Uma embarcação realmente impressionante, 2 vezes o comprimento de um Boeing 747. A tecnologia naval necessária para construir algo assim só veio a existir no século XIX. E para realizar um projeto tão grande, Noé teria precisado da ajuda de centenas de operários, não os 4 homens e suas esposas descritos no livro do Gênesis. Um outro problema era o espaço. Deus pediu a Noé para juntar um casal de cada espécie animal. Como Noé poderia ter juntado espécies que ele não conhecia? Como a arca poderia ser suficiente para abrigar 25 mil espécies de aves, 15 mil espécies de mamíferos, 6 mil espécies de répteis, 2.500 espécies de anfíbios e mais de 1 milhão de espécies de insetos? O que impediria um homem astuto que tem sempre um olho no futuro de dizer: na época do meu avô, várias pessoas morreram. O nível dos rios está subindo de novo.
Vou tratar de fazer um barco. Ele não precisa de uma ordem, sempre um olho no futuro, de dizer: na época do meu avô, várias pessoas morreram. O nível dos rios está subindo de novo. Vou tratar de fazer um barco. Ele não precisa de uma ordem de Deus para colocar um casal ou 7 exemplares disso ou daquilo a bordo. Basta olhar para a sua própria fazenda ou seu sítio e se dizer: se eu embarcar minha família, eu mesmo, e conseguir embarcar o maior número de animais da minha fazenda, essa inundação vai acabar baixando. Poderemos achar terra seca e depois recomeçar a vida. Pode ter sido apenas um ato de prudência, em vez de inspiração divina. O capítulo 7 do livro do Gênesis dá uma ideia da magnitude do desastre. O versículo 11 diz que as fontes das grandes profundezas jorraram, as janelas do céu se abriram e a chuva caiu sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Todos pensaram que fosse a destruição do mundo todo, mas cá para nós, o mundo todo quer dizer os países que eles conheciam. De acordo com Gênesis, a água cobriu tudo na terra, subindo mais de 15 côvados ou 8 metros acima das montanhas. É muita água. É água demais. O volume de água que teria sido necessário para cobrir a terra toda, inclusive as montanhas mais altas, seria equivalente ao dobro do tamanho dos nossos oceanos. De onde essa água veio e para onde é que ela foi? Já que são questões impossíveis de responder, devemos concluir que o grande dilúvio é apenas um mito? Não exatamente. Não foi um dilúvio global, mas sim uma inundação local. Em algum ponto entre o rio Eufrates e o rio Tigre, no Irã. Um país que representou um importante papel na Bíblia. Então, teoricamente, foi lá que o famoso desastre aconteceu. Ele foi percebido como um evento global, mas, na verdade, ele foi bem regional em sua magnitude. Durante escavações arqueológicas no sul do Iraque, nos anos 1920, os cientistas encontraram camadas alternadas de calcário e sedimento arenoso no leito rochoso. E concluíram que a região deve ter sido sede de vários períodos de uma imensa inundação. As provas dessas histórias de inundação têm por origem a Mesopotâmia, com seus 2 rios. Há ali uma terra plana, uma planície inundável, situada entre os 2 rios. Se algo contrariar o equilíbrio natural e a meteorologia por um breve instante, com certeza a planície toda vai inundar e os habitantes vão morrer. É de se admirar, então, que as mais antigas versões do mito do dilúvio têm origem nessa mesma região? Teria havido uma inundação ao longo de 2 grandes rios, o Tigre e o Eufrates, que têm nascentes diferentes. O Tigre nasce na Armênia, no leste, e a nascente do Eufrates fica na Síria. Eles quase se unem no sul da Mesopotâmia. E dependendo da quantidade de neve que caía em determinado ano, juntamente com as chuvas sazonais, eles podem facilmente ter passado por alguma grave inundação. Ao sul do que hoje é o Iraque, ficava uma das maiores cidades mesopotâmicas, a cidade de Ur. Dizem que Abraão era de Ur, dos caldeus. A cidade ficava perto da junção do Tigre e do Eufrates, um fato que foi descoberto pelo britânico Sir Leonard Woolley. Em determinado momento, ele pesquisou a região lá no século XVIII a.C. e nada foi encontrado, só areia, e declarou: é estranho, já que era uma importante cidade, devíamos encontrar vestígios datando do 3º milênio, entre 2000 e 3000 a.C., ou mais, cerca de 4000 a.C. Então foi uma grande surpresa. Ele voltou para Londres e refletiu sobre o que tinha encontrado. E decidiu: vou voltar lá, talvez tenha acontecido alguma inundação. Ele começou a escavar e, como era de se esperar, descobriu que houvera uma enorme inundação por volta de 2000 a.C. Ele achou perto de 10 metros de depósitos de argila. Essa inundação, talvez a mais trágica da época, sem dúvida contribuiu para o mito do grande dilúvio do livro do Gênesis.
Mas se essas teorias ajudam a reduzir o dilúvio bíblico a proporções mais realistas, então por que ainda há um desejo tão forte de continuar a pesquisar o Monte Ararat em busca de restos improváveis da Arca de Noé? Em busca do tesouro sagrado. A maioria das expedições ao Ararat foram organizadas e financiadas por grupos ou indivíduos que são fundamentalistas em suas crenças. Para eles, questionar a interpretação literal da Bíblia é praticamente um crime contra Deus. O debate é muito mais uma questão de fé do que de ciência. A descoberta dos restos da Arca de Noé no Monte Ararat provaria a veracidade da história contada no Gênesis e seria uma grande vitória da religião sobre a ciência, dois dogmas que costumam ser irreconciliáveis. Sendo verdade que a Arca de Noé, se é que ela existiu, pode ser encontrada no topo do Monte Ararat, então como fica a Arca de Pedra de Durupinar? Ao chegar no sítio de Durupinar, fiquei chocado com o grau de isolamento. O local é no meio do nada. Apenas um pequeno imóvel num espinhaço, que também é centro turístico e museu, identifica o sítio. Quando cheguei, fui recepcionado por Hassan Baba, um senhor natural da vila vizinha de Uzengili. Vamos dizer que ele é o guardião da arca. Desde os anos 60, ele já viu muitos aventureiros virem explorar e estudar essa estranha formação rochosa. A Arca de Durupinar se encontra numa depressão geológica. À primeira vista, é fácil visualizar o formato de um barco. Não surpreende que, em 1987, o governo da Turquia denominou essa região de Parque Nacional da Arca de Noé. Essa estranha formação está localizada perto da fronteira com a Armênia, a poucos quilômetros do mítico Monte Ararat. A média de altitude na região é 1.900 metros acima do nível do mar, o que é muito mais baixo do que a altitude do cume do Monte Ararat, ou seja, 5.165 metros. O tamanho da depressão corresponde mais ou menos ao tamanho da arca, segundo a descrição no Gênesis. Mais algumas especulações. Na região de Akaila, a poucos quilômetros do sítio de Durupinar, os pesquisadores encontraram pedras enormes de aparência curiosamente similar às âncoras usadas antigamente pelos navegadores. A ciência, pelo que eu sei, homens de ciência fizeram pesquisas nessas âncoras de pedras. Eles documentaram o assunto pesquisado e não terminaram as pesquisas. Não, ainda não. Eles têm scanners, têm todo o material, mas com as novas tecnologias surgindo, são necessárias novas pesquisas, novos scans e outras escavações também são necessárias. E agora há novas empresas e novas universidades que colaboram entre si. E uma dessas empresas, a Anchor Stone International, trabalha nesse sítio com diferentes empresas e universidades e tentam obter a permissão do governo para executar esse trabalho. A maioria dessas pedras estão agora cheias de cruzes. Nas âncoras de pedra, é verdade que há cruzes. Mas posso dizer que, ao mesmo tempo, essas pedras estão sendo usadas como lápides. Na época em que os armênios viviam nessa região, por exemplo, eles viam uma pedra com um bom formato e usavam como lápide. Se você disser que essas pessoas, os cristãos ortodoxos, estavam deixando lá pedras sagradas, eles substituíam as pedras e também faziam cruzes nelas. Ou como eles não sabiam, quando viam, já estavam usando as pedras como lápides para os seus túmulos. E, além disso, se você olhar bem, as cruzes nessas pedras, elas não são do mesmo tipo daquelas feitas pelos armênios em seus cemitérios, em seus túmulos. Em muitas dessas pedras, você pode ver orifícios que, acredita-se, foram usados para amarrá-las aos navios. Em
busca do tesouro sagrado. Tesouro sagrado. Âncoras de pedra no meio do deserto, a poucos quilômetros do Monte Ararat e a Arca de Durupinar, combustível perfeito para a imaginação de aventureiros em busca da arca perdida. Se essas pedras são realmente âncoras, poderiam ter sido usadas pelo patriarca Noé para prender sua arca? Análises minerais provaram que essas pedras são de uma rocha que é nativa da região do Ararat. É diferente. É algo totalmente diferente. Eu estive em vários outros cemitérios para tentar encontrar pedras esculpidas da mesma maneira. As lápides são menores e as cruzes são completamente diferentes. Eu explorei a região toda, achando que poderia encontrar uma rocha com um buraco parecido. Mas não achei nada. E esse é o único exemplo desse tipo de pedra nesta aldeia. Quanto à Arca de Durupinar, as amostras rochosas recolhidas em 87 e 88 provaram que o formato não é de um barco petrificado de 2000 anos, mas sim de uma formação geológica incomum, cujas características podem ser vistas em outros pontos da região. Uma aberração da natureza criada por um enorme deslizamento de terra ao longo de ravinas muito íngremes. Se você e eu explorarmos as bordas deste platô, vamos acabar descobrindo estranhas formações de rochas salinas que uma testemunha menos imaginativa poderia confundir com um ser humano. Há todo tipo de círculo de pedras na Grã-Bretanha, na Europa, e certas lendas associadas a isso os chamam de os caçadores. Como eles teriam ousado ir caçar no sábado, o Senhor os teria prontamente transformado em pedras. Assim, quando descobrimos uma formação rochosa incomum, que se assemelhe vagamente à forma tradicional da Arca de Noé, somos inclinados a dizer: sim, é a arca, achando que Deus, em sua sabedoria, a transformou em pedra a fim de preservá-la para que pudéssemos vê-la e crer. Para historiadores e arqueólogos, a história de Noé e de sua arca não passa de uma alegoria que combina tradição oral, religião e fato histórico. Se ficarmos presos apenas aos registros escritos da história humana, então sobre 3/4 do tempo não há nada a dizer, ou praticamente nada. Espólios físicos da história têm revelado o resto da nossa história. Portanto, sabendo como ler a informação numa cuia arqueológica, sabendo como ler uma cerâmica, sabendo como ler a arquitetura, seja doméstica, civil, racial ou outra, é o nosso jeito, na maioria das vezes, de reconstruir a história daquelas épocas. A busca pelos restos da Arca de Noé é muito mais do que apenas uma ideia maluca de aventureiros. Minhas crenças teológicas me proíbem de imaginar um Deus que Jesus descreveu como um Deus de amor, que diria de modo puramente arbitrário: cansei-me dessa gente e de seus pecados, vou afogar todos. O Deus no qual eu acredito não teria dito isso. Para o homem comum, a busca pela arca é um épico que se equipara às aventuras de Indiana Jones, uma busca na qual os heróis e os vilões se perdem entre o mito e a realidade. O que é bonito, claro, na história da arca, é quando o arco-íris aparece. O arco-íris sempre foi um símbolo de calmaria, paz, prosperidade e coisas desse tipo, que voltam após uma tempestade ou uma crise. É mais ou menos por aí então. Esse arco no céu informa que não haverá outro acesso de chuva torrencial forte o suficiente para varrer a humanidade da face da terra. Uma aventura na qual o valor da diversão e do sonho é mais importante do que a verdade. Como o escritor russo Alexander Pushkin disse certa vez, é melhor ouvir uma empolgante mentira do que a triste e enfadonha verdade. Embora essa ideia jamais tenha elucidado quaisquer mistérios, ela tem dado luz a muitos deles.